A sustentabilidade tem sido o norte em muitos mercados. Afinal, se a gente já consome muito mais recursos do que a capacidade de reposição do planeta, essa é uma questão de sobrevivência. Pois é. Consumir menos é produzir com o menor impacto ambiental possível, está na moda. E é nesse setor que criatividade e tecnologia se juntam para desenvolver peças exclusivas que ganham cada vez mais espaço e valor, principalmente junto ao público jovem, ou a chamada geração Z, também conhecida como geração da verdade. Você já ouviu falar, Thalita? Pois é, eu já ouvi sim, mas tem especialista aqui com a gente para explicar melhor. Aqui no estúdio, a Lídia Caldana, pesquisadora de tendências, expert em jovens e culturas emergentes, e a jornalista, artista têxtil e produtora de moda Eco Chic, a Mônica Horta, que é referência nessa área. Bem-vindas, é um luxo Obrigada. ter vocês aqui com a gente. Eu agradeço. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Queria começar com a Lídia, falando sobre essa questão das gerações. A gente falava sobre consumo consciente no bloco anterior. Existe uma questão de que os jovens estão mais propensos a aceitar maior sustentabilidade nas compras do que as pessoas mais velhas. Isso tem muito a ver com geração Z, com millennials. É isso mesmo? Sim, é isso. A Box 1824, que é uma empresa de pesquisa qualitativa, né, que conecta sempre marcas e pessoas ao futuro, a gente conduziu no ano passado, em parceria com a McKinsey, um estudo gigante a nível nacional, com mais de 2.500 pessoas de todas as gerações, mas especificamente a geração Z, uma série de perguntas para investigar quem é a geração Z e como ela se comporta em relação às outras gerações. O ponto mais forte é a verdade, é essa autenticidade em tudo que ela faz e como ela se conecta, tanto entre pessoas quanto nas relações com marca. Então, isso é essencial. Tem um número, inclusive, bem alto de que jovens não comprariam de empresas que têm alguma questão ética em jogo, por exemplo, ou que... Trabalho escravo. Trabalho escravo e até a questão... que não é relacionada a questões homossexuais, questões de gênero, de raça. Causas identitárias. Né? Isso. Sim, exatamente. A geração Z está puxando muito isso por ter um caráter muito mais ativista, ter uma consciência muito mais global do que as gerações anteriores, sim, até porque a educação dela se dá muito pela internet, né, que as outras gerações não tinham. Então, ela é muito mais conectada, ela é muito mais ligada em questões éticas e ela é muito informada. Tudo está a um clique no celular dela. Então, ela vai sim pesquisar e ver o que está acontecendo. Se ela não concorda, ela não vai consumir. Porém, se a marca consegue fazer alguma coisa e trabalhar para, de alguma forma, compensar e se retratar, ela vai voltar a consumir também. Então, também tem essa possibilidade de volta de consumo. Isso. Agora, Mônica, falando sobre consumo nesse final de ano, então, a gente conversava com a Larissa antes também sobre consumir roupas. Não é uma boa ideia. A gente pode reformar roupas, a gente pode dar novos usos às peças que a gente já tem. Você é expert nisso. Eu sou até... eu gostei da fala dela, porque é isso, assim, a gente não vai deixar de consumir nunca. O que a gente tem é que aprender a consumir de maneira funcional. A gente tem que usar o guarda-roupa de forma inteligente, otimizar o guarda-roupa. A gente tem que aprender a olhar para o guarda-roupa e perceber o que a gente gosta, o que a gente não gosta. E quando a gente for comprar, a gente tem que comprar peças complementares, sabe assim? Sim. Porque aí a gente consegue fazer uma montagem de looks e produzir, né, um look diário de forma mais otimizada. A gente consegue repetir muito mais roupas se você, né, mudar o acessório, mudar o sapato e tal. E tem que pensar, tem que procurar. Essa coisa de cada festa, cada saída, cada cinema, cada restaurante, uma roupa tá ficando uma coisa completamente ultrapassada. Quem faz isso já é até mal vista, assim, isso não existe mais, isso não faz o menor sentido. Hoje em dia, uma pessoa é bacana quando ela repete, quando ela demonstra que ela ama o que ela tem. Sim. E agora, as pessoas não deveriam saber mais, por exemplo, quando você compra uma camiseta, você vai, baratinho, tão simplesinho, não sei o quê. Agora, tudo que, até chegar naquela camiseta, tudo que se usou de produto químico, de água, de coisas plantadas e tudo isso, a gente deveria ter um maior conhecimento sobre isso, né? Isso não deveria ser uma coisa muito mais falada, mais transparente?
A gente já tem um conhecimento razoável a respeito disso, né? Eu acho, a gente estava até comentando que, na verdade, o poder emana do povo mesmo. Meu povo é o consumidor. Então, a gente tem que aprender primeiro a se respeitar, a respeitar os gostos pessoais, né? Usar o que a gente gosta, assim, e não pensar só na gente, pensar sempre, né, no peso que uma peça tem, o porquê ela foi produzida, como ela foi produzida e o que a gente vai fazer com ela. E se a gente comprar essa peça, a gente vai descartar outra, e como a gente vai descartar uma que a gente já não gosta mais, e por que a gente vai descartar. Então, começar a pensar o porquê das coisas, eu acho que é uma forma muito interessante de viver. Porque existe, inclusive, essa nova geração, ela consome muito da fast fashion, né? E a fast fashion tem muito disso de ser aquela produção muito grande, com um preço um pouco menor, mas se troca de roupa muito rápido, né? Queria que a Lídia talvez comentasse um pouco sobre essa questão. Sim, a gente precisa realmente que as pessoas comecem a puxar esse movimento, porque no que depender das empresas, a intenção continua sendo vender mais e cada hora aquele objeto que você acabou de comprar ficar obsoleto para você pegar o próximo e assim alimentar essa sociedade de consumo praticamente desenfreado. Então, realmente, vai partir da gente e a gente tem que ir achando soluções criativas e éticas de reciclar e fazer até um upcycle daquilo que a gente já tem. Você tem um projeto que você, de certa forma, recicla as peças, né, Mônica? Na verdade, não é bem reciclagem. O meu projeto é uma oficina de customização, com reaproveitamento de tecidos. Então, a gente tem algumas imagens, isso. Essa, na verdade, é de tendências. Essas imagens são de uma marca, do projeto que eu... aí começa aí. Isso. Essa imagem, sim. Essas imagens são de técnicas que eu ensino na oficina. Porque o que ela falou, upcycling, sim, é como uma reciclagem. O que é upcycling? Upcycling é quando você desmonta uma roupa e usa o tecido para fazer uma outra peça. Não é o meu caso. Eu pego uma roupa pronta e dou uma cara nova para essa peça. Eu não mudo a estrutura dela em nada. Eu só dou uma cara nova para ela. Então, falando em moda sustentável, é exatamente isso. Tem 1000 formas de usar a moda sustentável. Se você usa, por exemplo, fibras naturais, você está usando moda sustentável. Você usa... se você compra em brechó, você usa modo sustentável, upcycling, customização. E uma coisa muito legal de se pensar, que eu até lancei um projeto essa semana chamado Eco Chic Day, que é uma rede nacional de criadores brasileiros, justamente para a gente começar, na verdade é uma campanha em prol dos criadores brasileiros, para as pessoas começarem a pensar em comprar do entorno, sabe assim? Isso é super importante, você conhecer quem produz, como produz. Imagina você poder usar uma peça que tem a sua cara, que foi feita para você, um preço legal. Bacana, agora, demais. linho, bambu, tecidos a partir disso são considerados mais sustentáveis? São considerados mais sustentáveis, sim. As matérias orgânicas, matérias-primas orgânicas e naturais são, sim. Mas, em determinadas situações, até os sintéticos são bem-vindos. A questão, acho que não é bem essa do material. Apesar de ser pregado isso, eu discordo um pouco. Porque, por exemplo, morei em Paraty durante 3 anos. É insuportável. Lá você não consegue secar uma roupa de algodão. Então, assim, sintético é muito bem-vindo lá, porque aí você otimiza tempo, otimiza água e tem toda uma história. Então, assim... há que se pensar, são coisas muito pontuais, tem que ter, todo o contexto tem que ser analisado, sabe assim? A gente ainda tem tempo para conversar? Como que a gente está? Não temos tempo. Meninas, muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada. Prazer. Foi ótimo, obrigada. Obrigada. Não se esquece de seguir as nossas redes sociais, é muito importante, só assim você receberá as notificações e as novidades da TVT. É só acionar o sininho. Em todas as redes estamos como Rede TVT. Curte a gente!